Maravilhoso. Vamos à nossa aula 27, que é a aula de rendimento. Rendimento de reação química é um problema maravilhoso. Eu me lembro que no cursinho, eu sempre faço esse comentário, quando eu fazia cursinho, eu fui reclamar para o professor de química, eu fiz a seguinte reclamação, falei, professor, metade dessa tarefa está dando certo, metade está dando errada. Aí ele deu uma desconversada, ele queria que eu fizesse do jeito dele, mas eu queria saber o que estava de errado no meu método. Porque eu sabia matemática, sabia o conceito da proporção, por que a minha regra de 3 não estava dando certo? Ele não conseguiu atender a minha dúvida maravilhosa, porque eu deveria ter perguntado para o professor de matemática. Rendimento é grandeza inversamente proporcional. Se você quiser aplicar a regra de 3 direitinho, maravilhoso, como manda a teoria da matemática, antes de multiplicar em cruz, na regra de 3 inversamente proporcional, você tem que inverter um dos lados. Por isso que não dava certo. Só que a maneira que eu ensino o rendimento aqui, maravilhoso, é uma tática infalível. A gente transforma o rendimento para a grandeza diretamente proporcional, que é a regra de 3 que todo aluno ama, e a gente não entra em dificuldade. Eu sei que tem aluno que aprendeu através de um outro método no colégio. Se você tem o seu jeitinho, pode fazer. A gente aqui está querendo matar exercício. Mas essa minha tática aqui, maravilhosa, ela é uma organização, ela é infalível. Então vamos lá. Ó. Vamos ao rendimento. Maravilhoso. A primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque em evidência a proporção em número de mols. E essa proporção maravilhosa é admitindo o rendimento de 100%. Agora, o que é a reação não ter rendimento de 100%? Maravilhoso. Não ter rendimento de 100% é formar menos produto do que você espera. Então, não ter rendimento de 100% é formar menos produto do que você espera. E por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro motivo, a gente chama de impurezas não previstas. Você imaginava que tinha uma certa quantidade de reagente, só que a pessoa usou de má fé e te vendeu um reagente impuro. E você não sabia disso. Você achava que você tinha 1 quilograma do reagente, e a bem da verdade você só tinha 500 gramas, você tinha metade do que você imaginava. Então, se você tem metade do reagente que você espera, você vai formar metade do produto que você espera também. Então, o primeiro motivo que leva a uma reação não ter, desculpa, maravilhoso, rendimento de 100%, a gente chama de impurezas não previstas, que pode ser má fé da pessoa. A pessoa te vendeu uma substância impura, alegando que era uma substância pura e você não sabia disso. O segundo motivo que leva a reação não ter rendimento de 100% é equilíbrio químico. Maravilhoso equilíbrio é uma reação em que você não gasta todo o reagente, sobra reagente. Se você não gasta todo o reagente, você não vai formar todo o produto que você espera. Então, são basicamente esses dois motivos que levam uma reação não ter rendimento de 100%. Agora, maravilhoso. Desculpa, maravilhoso. Como que a gente transforma essa nossa regra de 3 do rendimento, que é inversamente proporcional, para diretamente proporcional? É só embutir o rendimento na reação. Desculpa, maravilhoso, está difícil aqui, deixa eu dar uma hidratadinha aqui. É só embutir o rendimento na reação. Por exemplo, se eu tiver um rendimento de 80%, como que a gente embute esse rendimento na reação? Então, a primeira atitude, coloca em evidência a proporção em número de mols. Agora eu vou embutir. Como que a gente embute o rendimento na reação? Deixa o coeficiente do reagente quieto, 1 mol, 5 mol, e multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento. 80% é 0,8. 3 vezes 0,8, olha quanto é que dá? 2,4 mols. 4 vezes 0,8, olha quanto é que dá? 3,2 mols. Está aqui. Agora que a gente embutiu o rendimento na reação, maravilhoso, pode resolver a sua continha com a regra de 3 que você tanto ama, que não dá problema nenhum. Ó, ter rendimento de 80%, maravilhoso, é produzir menos produto que você esperava. Aqui eu esperava 3 mols, só estou produzindo 2,4 mols.
Aqui eu esperava 4 mols, só estou produzindo 3,2 mols, eu estou produzindo menos do que eu esperava. Lindo. Se eu tiver um rendimento de 70%, toma cuidado, maravilhoso. Você tem que embutir o rendimento na reação. Eu pergunto a vocês, como que embute o rendimento na reação? É para multiplicar a reação toda por 70%? Não. É para multiplicar quem por 70%? Só o produto. Deixa o coeficiente do reagente quieto, multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento. 3 vezes 70% é 0,7, né? 3 vezes 0,7, 2,1 mol. 4 vezes 0,7, 2,8 mols. Maravilhoso. E se ele quiser que você calcule o rendimento, vamos chamar o rendimento de R%. É só multiplicar o produto pelo rendimento. Deixa o coeficiente do reagente quieto, 1 mol, 5 mol. Multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento. 3 vezes R, aqui vai ficar 3R mol. 4 vezes R, 4R mol. Fica aqui literal mais facinho, é infalível, maravilhoso. Essa é uma organização que te protege. É engraçado. Ano passado eu estava falando com o aluno da tarde, que o garoto era rápido nas contas. Eu falei, não faz desse jeito que pode dar errado. Eu vou testar aqui, Oliveira. Oliveira, tá dando errado. Eu achei tão engraçado. Vocês são maravilhosos, viu? Maravilhosos. Mas a continha dele lá confirmou que a tática dele dava errado se fizesse do jeito diferente aqui do que eu estou orientando. Agora, se você aprendeu no colégio de outra maneira, pode fazer, mas cuidado, maravilhoso. Porque vai ter exercício que a gente vai misturar rendimento com pureza, aí vira guerra. Fica esperto. Então, tá aqui os motivos que levam a reação a não ter rendimento de 100%, impurezas não previstas e equilíbrio químico maravilhoso. Está aí. Então, maravilhoso. Agora, vamos aos exercícios de aula. Exercício 1 aí do Enem. Agora separa o videozinho, tenta resolver, ou se não, espera eu fazer esse primeiro, só para você ver como é que se faz, aí você fará os outros. Eu tenho exercício extra aí para a gente resolver, maravilhoso. Então vamos lá, ó. O Enem conta toda uma história, né, maravilhosa? Ele fala o seguinte: o ácido acetil salicílico, AAS, massa molar 180, é sintetizado a partir da reação de ácido salicílico com anidrido acético, usando ácido sulfúrico como catalisador conforme a reação. Após a síntese do AS purificado, e o rendimento final é de aproximadamente 50%, devido às suas propriedades farmacológicas, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg da substância. Então ele falou aí que cada comprimido é formado por 500 mg aí de AS. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Então vamos lá, maravilhoso. Eu estou usando os nomes aqui, ó. A reação já está devidamente balanceada. Ó. O mol de ácido salicílico reage com o mol de anidrido acético, formando um mol de AS e um mol de ácido acético. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo maravilhoso, ó, coloca evidência a proporção em número de mols, e essa proporção é para um rendimento de 100%. O cara falou aí no texto maravilhoso que o rendimento é de 50%. Então vamos fazer a proporção para 50%. Deixe o coeficiente do reagente quieto, multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento. 50% é 0,5, né? 1 vezes 0,5 aqui, 0,5 mol. 1 vezes 0,5, 0,5 mol. Eu embuti o rendimento na reação. Agora é só mandar ver na nossa regra de 3, diretamente proporcional ao que a gente tanto ama. Próximo passo. Desenha um retângulo de conversão para cada participante, né? Eu só desenho o retângulo de conversão para o que ele deu e o que ele está pedindo. Então, retângulo de conversão, tá? De pedido é linha de baixo. Maravilhoso. O cara deu aí, ó,
500, ele quer saber, ele quer, para formar 500 miligramas de ácido, de AS, perdão, qual que é a massa de ácido salicílico? Então veja bem, maravilhoso, 500 miligramas é a massa de um comprimido. Então estou fazendo a conta para um comprimido. No final é só multiplicar por 900 mil que a gente vai achar a massa. Então, dado o pedido, vai na linha de baixo. Para produzir 500 miligramas de AS, qual que é a massa de ácido salicílico? Vamos lá? Como embaixo está massa, maravilhosa, aqui em cima vai massa. Ó. Aqui em cima do retângulo ele está pedindo meio mol. 1 mol de AS, maravilhoso, está no texto lá. 1 mol do AS é 180 gramas. Meio mol, 90 gramas. Aqui eu quero massa também. Lembra que dentro do retângulo é a massa da molécula, a massa da substância. 1 mol de ácido salicílico, maravilhoso, 138 gramas, está lá no texto. Então, 138 gramas produz 90 gramas de ácido acetil salicílico, né? Porque é a massa para um rendimento de 50%. Eu quero saber qual que é a massa que vai produzir 500 miligramas. Fazendo essa continha aí, maravilhosa, ó, eu multipliquei em cruz aqui, 138 vezes 500 dividido por 90, dá 766,7 miligramas para cada um comprimido. Então, essa é a massa por comprimido, portanto, essa é a massa de ácido salicílico por comprimido. Agora vamos fazer a conta para 900 mil comprimidos, né? Maravilhoso. 900 mil é só multiplicar, né? A massa por comprimido pelo número de comprimidos, ó. Corta a palavra comprimido, vai sobrar a massa, ó. Fazendo essa continha aí, maravilhosa. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu passei para a potência de 10, ficou 7,667. Como eu corri a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Eu corri 2 casas, ficou 10 ao quadrado. E aqui, eu corri a vírgula 2 casas para a esquerda também. Ficou 9 vezes 10 à quinta. Então, 7,667 vezes 10 ao quadrado, vezes 9 vezes 10 à quinta. Aqui ficou 10 ao quadrado, 10 à quinta, ficou 10 à sétima, né? Maravilhoso. E 7,667 vezes 9 deu aproximadamente 69 vezes 10 à sétima. Aqui, maravilhoso. Só que ele está pedindo a alternativa em quilogramas, né? Eu multipliquei pelo fator de conversão. 1 quilo é assim. 1 quilo tem 1000 gramas, maravilhoso. E 1 grama tem 1000 miligramas. Eu multipliquei por 1000 2 vezes. Então, de quilograma para miligrama, você multiplica por 10 à sexta, porque eu multipliquei por 1000 2 vezes, né? 1 quilo tem 1000 gramas, 1 grama tem 1000 miligramas. Então, é o nosso fatorzinho de conversão aqui. Você pode fazer 2 regras de 3, mas eu multipliquei pelo fator, 1 quilo tem 10 à sexta miligramas, é só cortar miligrama com miligrama que sobra a unidade de quilograma. Isso daí vai ficar igual 69, aqui divisão de potências e mesma base, maravilhosa. 10 à sétima dividido por 10 à sexta dá 10 à primeira. 69 vezes 10 à primeira, 690 quilogramas, que é a resposta D. Legal. Essa sequência de exercícios maravilhosos que estão aqui nessa aula 27, o autor colocou uns exercícios com contas ruins, viu? Pode se preparar aí, não tem problema não, vamos encarar. Eu coloco extra de conta linda, mas o cara colocou conta ruim aí para fazer a gente sofrer um pouquinho, tá bom? Vamos ao exercício 2 aí, da FUVEST. Então, agora para o vídeo, tenta fazer, né? Maravilhoso. Eu já estou começando aqui, ó. Na síntese amônia, pelo processo Haber, pode ser empregado pressão de 200 atmosferas e temperatura de 750 Kelvin. O gráfico mostra a porcentagem em volume de conversão dos reagentes em produto no equilíbrio em função da pressão. Ele fala, utilizando-se 2 vezes 10 à quinta litros de nitrogênio, 6 vezes 10 à quinta litros de hidrogênio. Qual a massa aproximada em quilogramas de amônia que pode ser obtido no equilíbrio nas condições especificadas anteriormente? Aí.
Os volumes são medidos 200 atmosferas, 750 Kelvin. Nessas condições, o volume molar é 0,30 litros por mol, né? Massa molar da amônia é 17. Então, vou montar a reaçãozinha maravilhosa. Primeira atitude, vamos montar essa reação aí. Então, ó, é nitrogênio mais hidrogênio dando amônia. Eu já fiz o balanceamento aqui, né, maravilhoso? Como aqui na amônia eu tenho esse número ímpar, eu já multipliquei por 2 aqui, ó. Porque número ímpar, o sinônimo de número ímpar é fração. Então, nitrogênio mais hidrogênio dando amônia, eu já coloquei 2 mols aqui, ó. Porque 2 vezes 3 são 6 hidrogênios. Para entrar 6 aqui vem 3. Aqui tem 2 nitrogênios, né? Já está entrando 2, está balanceadinho. Maravilhoso. A primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque em evidência a proporção em número de mols. Ó, e essa proporção é para um rendimento de 100%. Esse gráfico aqui está dando o rendimento da reação em função da pressão. A pressão desse exercício é 200 atmosferas, maravilhoso. E a 200 atmosferas, quanto que é a porcentagem de conversão? Porcentagem de conversão é rendimento, é 40%. Então, para um rendimento de 40%, vamos embutir o 40 na reação. Ó. Deixa o coeficiente do reagente quieto, 1 mol, 3 mols, multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento. Ó. 40% é 0,4, 2 vezes 0,4, 0,8 mol. Agora que eu embuti o rendimento, maravilhoso, ficou fácil. Vamos lá. Agora desenha um retângulo de conversão para cada participante. Ó. Dado e pedido vai na linha de baixo. Dados são os valores do texto. 2 vezes 10 a quinta litros de nitrogênio, 6 vezes 10 a quinta litros de hidrogênio. Desculpa, maravilhosa, eu tô meio rouco aqui. Eu quero saber a massa de amônia. Bom, maravilhoso, me ajude vocês. Como aqui embaixo está litro, eu quero a coerência de unidade. A grandeza de baixo, que está embaixo, tem que estar em cima. Como embaixo é litro, lá em cima vai litro. Vamos lá? Se fosse na CNTP, 1 mol era 22,4 litros. Nesse exercício, 1 mol vale quantos litros? 0,30. 0,3 litros, 0,30. Aqui, como aqui embaixo está litro, aqui em cima eu quero litro. Maravilhoso. Se fosse na CNTP, 3 mols, eu ia fazer 3 vezes 22,4. Porque 1 mol na CNTP é 22,4. 1 mol desse exercício é 0,3 litros. 1 mol é 0,3. 3 mols é 3 vezes 0,3, que é 0,9 litros. Coisa linda. Agora, aqui não é para pôr litro não, maravilhoso. Olha o que ele pediu. Qual a massa aproximada de amônia? Aquele que é massa, maravilhoso. Aqui é para pôr massa. Obedece o que... Isso é uma interpretação de texto que vocês vão acostumar com o tempo. Não é para sair pondo litro em tudo. Desse lado é litro, do outro lado é grama. Qual a massa de amônia? Eu vou calcular em grama e depois converto para quilograma. Maravilhoso. 1 mol de amônia está aqui, ó, 17 gramas. Então, 1 mol tem 17 gramas. Se fosse 2 mols, eu faria 2 vezes 17. 3 mols. 3 vezes 17. 0,8 mol é 0,8 vezes 17. Ó. Agora, maravilhoso. Eu não posso fazer a regra de 3 com o reagente que está em excesso. Eu posso avaliar a seguinte proporção, maravilhosa. Se eu olhar aqui, eu estou com medo de eu ter excesso aqui e o cara está me enrolando. Aqui, de cima para baixo, o número não está muito bonito. Eu falei que essa aula aqui o cara colocou umas contas ruins para tentar atrapalhar a gente. Eu vou olhar a proporção nesse sentido, maravilhosa. Ó. Aqui, da esquerda para a direita, eu não estou multiplicando por 3, 0,3 vezes 3 é 0,9. Aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então aqui não tem excesso, a FUVEST foi boazinha. Ela forneceu dados de 2 reagentes, só que na devida proporção. Esse volume tem que ser o triplo desse, ó. 3 vezes 2, 6. Ó. Então aqui 2 vezes 10 a quinta, aqui 6 vezes 10 a quinta. Não tem excesso aqui, maravilhoso. Eu posso fazer a regra de 3. Quando a conta é ruim, eu gosto de regra de 3. Eu posso fazer a regra de 3 com o nitrogênio ou com o hidrogênio, vai dar o mesmo resultado. Bom, maravilhoso. Então, como aqui não tem excesso, você pode, se eu dividir o de baixo pelo de cima, fica 2 vezes 10 a quinta dividido por 0,3. Esse número de baixo dividido pelo de cima dá 2 vezes 10 a quinta dividido por 0,3. Eu estou multiplicando pelo mesmo número.
Aqui, como não tem excesso, maravilhoso, eu vou fazer a regra de 3, ó. Eu vou fazer essa regra de 3 aqui, ó. Eu vou multiplicar 0,3 vezes x é igual a 2 vezes 10 à quinta vezes 0,8 vezes 17. Eu estou multiplicando em cruz, ó. Então faz assim, ó. Vou fazer, ó, 2 vezes 10 à quinta vezes 0,8 vezes 17. Tudo dividido pelo cara que está na diagonal do x, ó, dividido por 0,3. Então ficou 2 vezes 10 à quinta vezes 0,8 vezes 17. Ó. 2 vezes 10 à quinta vezes 0,8 vezes 17. Dividido por 0,3. O exercício tem conta ruim mesmo. Então aqui ficou 2 vezes 0,8 vezes 17. Olha quanto é que deu, maravilhoso. 27,2. Vezes 10 à quinta por 0,3. 27,2 por 0,3, olha quanto é que deu, maravilhoso. 90,66 vezes 10 à quinta. Estou passando para a notação científica. Eu corri a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta uma unidade. Ficou 9,066 vezes 10 à sexta aqui. Aqui é vezes 10 à sexta, ó. Aqui é um vezes, é uma vírgula. Dividindo por 1000, maravilhoso, dá 9,66 vezes 10 ao cubo quilogramas. A resposta aqui. Quilogramas. Legal, maravilhoso. Deixa eu já aproveitar e corrigir essa vírgula aqui, ó. Assim a gente não para a nossa gravação, hein, maravilhosa. Agora apagou tudo, mas eu já vou rapidinho aqui, ó. Beleza. Então ficou aí, ó. Resposta D. Legal. Então pega o próximo exercício, maravilhoso. Para o vídeo, tenta. Vamos junto. Meu, a aula inteira com conta ruim, hein, maravilhosa. Aguenta firme aí, não reclama não, meu. Então tô indo junto com vocês, maravilhoso. Ó. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarilita, de pureza igual a 75%. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem rendimento de 80%. Então perceba, maravilhoso, o cara está dando pureza e rendimento no mesmo exercício. É perigoso esse exercício. Bom, considere que a conversão de minério de zinco em zinco metálico tem rendimento de 80%. Bom, maravilhoso. Aqui é cálculo estequiométrico com reações consecutivas. Primeiro, o que são reações consecutivas? São aquelas reações onde o produto na primeira, maravilhosa, é reagente na segunda. Esse óxido de zinco a gente chama de composto intermediário. Nas reações consecutivas, devemos cancelar o composto intermediário. Para cancelar, maravilhoso, eu vou somar essas duas. Várias reações já criam o hábito. Some as reações para achar a reação global. Porque primeiro, ele falou que a reação tem rendimento de 80%, maravilhoso. Eu vou multiplicar 80% na primeira reação ou na segunda reação? 80%, maravilhoso, é na reação global. Que se você multiplicar 2 vezes por 80, 0,8 vezes 0,8, vira 64%. Errou? Então, quando o cara te dá um rendimento em reações consecutivas, você tem que aplicar na reação global. Vamos somar essas duas? Para cancelar o composto intermediário, eu vou multiplicar essa reação aqui toda por 2. Ó. Aí cancela 2NO em cima com 2NO embaixo. A reação global já sai balanceadinha. Olha o que sobrou do lado esquerdo. 2NS mais 3O2 mais 2CO. Do lado direito, quem que sobrou? 2EN, 2CO2 e 2SO2. Olha a reação aqui maravilhosa, devidamente balanceada. Primeira atitude, coloca evidência a proporção em número de mols. Ó. 2 mols de esfarilita está produzindo 2 mols de zinco. Essa proporção é para um rendimento de 100%. Eu só estou colocando em evidência o número de mols que ele deu, o que ele pediu, maravilhoso. Aí ele falou que o rendimento é de 80%. Deixa o coeficiente do reagente quieto, a 2 mols, multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento, 2 vezes 0,8, 1,6 mols. Desenha o retângulo de conversão, dado e pedido vai na linha de baixo.
Ele deu maravilhoso aqui no texto, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Ele está dando aqui 100 quilogramas de esfarelita, né? Deixa eu ver, faltou um pedaço do meu texto, maravilhoso, será? Faltou um pedaço do texto aí, maravilhoso. Está lá, estou vendo aqui que eu estou olhando o exercício que eu copiei, porque esse texto é gigantesco. Lá em cima na apostila, que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita. Maravilhoso. A esfarelita tem 75% de pureza. Então a massa pura da esfarelita é 75% de 100. Eu não posso pôr 100 quilogramas aqui, maravilhoso. Lembra que na reação só entra massa pura. Então 75% de 100 é 75 quilogramas. Vai aqui. Eu quero saber a partir de 75 quilogramas qual que é a massa de zinco. Vamos lá? Maravilhoso. Como está a massa embaixo? Vai massa em cima. Lembra que dentro do retângulo é a massa da molécula. Hein? 2 mols de esfarelita. Está aqui, ó, 97. Então fica 2 vezes 97. 194 gramas. E aqui eu quero massa de zinco também. Maravilhoso. 1 mol de zinco é 65. Então, atenção, maravilhoso. 1 mol de zinco é 65. Se eu tivesse 2 mols de zinco, eu ia fazer 2 vezes 65. 3 mols de zinco, 3 vezes 65. 1,6 mols de zinco, 1,6 vezes 65. De novo, maravilhosa, regra de 3. Ó. Conta ruim, eu vou na regra de 3. Multipliquei em cruz, ó. 75 vezes 1,6 vezes 65, dividido por 194. Se fosse prova teste, 194 para mim virava 200, né, maravilhoso? Eu já alivio para a gente. Mas aqui, essa daqui realmente é prova teste, né? Aqui a gente estamos com a calculadora na mão, né? Então fiz a continha certinha aqui, maravilhoso. 75 vezes 1,6 vezes 65, dividido por 194, 40,2. Então na prova dissertativa aqui já colocaria 200, ia ficar mais agradável essa conta, né? Então deu a alternativa C. Beleza. Vamos ver esse exercício 4, ele é difícil, maravilhoso. Dá uma paradinha, tenta montar, eu vou bater um papo com vocês. Ó, então já estou começando aqui. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui, maravilhoso. Olha lá. Em um laboratório, um estudante sintetizou sulfato de ferro heptahidratado, a partir de ferro metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, o estudante pesou um becker 14,29 gramas de ferro com 98% de pureza. Adicionou água desse lado e depois lentamente adicionou excesso de ácido sulfúrico concentrado sob agitação. No final do processo, o estudante pesou os cristais de produto formado. Para a síntese do sulfato de ferro 2 heptahidratado, após a reação entre ferro metálico e ácido sulfúrico, a estudante deixou o becker resfriar em banho de gelo até a cristalização do sal hidratado. Então ela baixou a temperatura, o sal cristalizou. A seguinte, estudante separou o sólido por filtração, o qual pode ser devidamente lavado e seco. Apresentou massa de 52,13 gramas. Dados massas molares, escreve a equação balanceada da reação global de formação do sulfato de ferro 2 heptahidratado, sintetizado pelo estudante, e calcula o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico. Vamos calcular o rendimento? Maravilhoso. E eu tenho extras aí, hein? Terminado aqui, a gente já vai para os exercícios extras. Ó, então vamos montar a reação. É assim, é ferro reagindo com ácido sulfúrico. Maravilhoso. Sempre que eu tenho metais não nobres reagindo com ácido, dá reação de deslocamento, simples troca o deslocamento liberando o gás hidrogênio. Então o ferro vai entrar no lugar do hidrogênio, entra ferro, sai hidrogênio. Então vai sair o gás hidrogênio. Desculpa, maravilhoso. E ele falou, então o ferro entrou no lugar do hidrogênio, saiu o gás hidrogênio e formou esse cara. Ó.
sulfato de ferro 2 heptahidratado. Sal hidratado a gente representa assim, ó, 0,7H2O. Hepta quer dizer 7, né? Como ele falou que formou cristais de sal, eu já coloquei estado sólido. Vamos indicar estado físico todo mundo. Aqui é hidrogênio gasoso, ferro metálico é sólido e ácido fúrico aquoso. Maravilhoso, para ficar bem balanceadinho. Não está saindo 7 moléculas de água aqui no sal hidratado, então tem que entrar 7 moléculas de água líquida no reagente. Está aí a reação devidamente balanceada. Agora vamos para a estequiometria maravilhosa. Vamos calcular o rendimento dessa reação. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque em evidência a proporção em número de mols. Aqui eu estou lendo que 1 mol de ferro está produzindo 1 mol de sal hidratado. É o número que está na frente da substância aqui, ó. Agora eu vou embutir o rendimento. Estou falando que eu tenho um rendimento de R%. Deixo o coeficiente do reagente quieto, que é 1 mol, e multiplica o coeficiente do produto pelo rendimento. 1 vezes R, que dá 1 R mol. Desenho o retângulo de conversão para cada participante, ó. Dado e pedido é linha de baixo. A massa de ferro, maravilhosa, é 98% de 14,29, porque ele falou que era 14,29 gramas de ferro com 98% de pureza. Então aqui eu já estou calculando a massa pura. O que eu tenho de ferro é só 98% dessa massa. A partir dessa massa de ferro, a gente obteve o resíduo sólido aí, maravilhoso. Ele falou aqui, ó, cadê? Ó, a seguir, o estudante separou o sólido por filtração. Então, o sólido formado nessa reação aqui, ó, é 52,13 gramas de sulfato de ferro 2 heptahidratado. Agora é mandar ver. Como embaixo está a grama maravilhosa, aqui vai grama, 1 mol de ferro, 56 gramas. O sulfato de ferro 2 heptahidratado, eu calculei a massinha dele aqui, ó, maravilhoso. Tem que somar todo mundo. O ferro é 56, o enxofre é 32, 16 vezes 4, 64. E esse ponto não é para multiplicar, é para somar. Você vai somar 7 moléculas de água, mais 7 vezes 18. Olha quanto que dá 1 mol dessa substância? 278 gramas por mol. Então, maravilhoso. Se eu tivesse 1 mol, eu ia colocar 278 gramas. 2 mols, 2 vezes 278. 3 mols, 3 vezes 278. Como eu tenho R mols, ó, é R vezes 278. Olha que conta horrível, maravilhosa. Infelizmente, eu tenho extras aqui de contas bonitas. Mas o autor aí selecionou uma sequência de contas ruins. Vamos que vamos, né? Prova dissertativa, a gente tem tempo para fazer a conta. A prova técnica é um desespero, né? Vamos multiplicar em cruz, está aí tão maravilhoso. Vai ficar assim, ó. 56 vezes 52,13, tudo dividido pelo cara que está na diagonal do R, ó. Então, 98 dividido por 100 é 0,98 vezes 14,28 vezes 278. Então multiplica em cruz e divide pelo cara que está na diagonal do R aqui, ó. Fazendo essa continha aqui, maravilhosa. Lá em cima dá 2.919,28 dividido por 3.890,4. Essa divisão dá aproximadamente 0,75 ou 75%. Contas ruins, né? Maravilhosas. O cara aqui não está sendo muito bonzinho, não. Então tá bom. Vamos ao extra aqui. Maravilhoso. Esse é um extra da FUVEST. Se eu não me engano, é a FUVEST segunda fase. Maravilhoso. É semelhante ao exercício da aula passada. Então tá aqui, ó, maravilhoso. Eu tenho temperatura constante. No primeiro balão eu tenho amônio, 12 atmosferas. O volume do primeiro balão é 3V. Segundo balão, o volume 7V. Eu tenho a proporção de volume. No final vamos cancelar esses V aí, né? A pressão de HCl 8 atmosferas. O pedido do exercício maravilhoso é o seguinte. Eu quero saber qual que é a pressão final após a reação química, quando a gente vai abrir essa torneirinha, a temperatura vai permanecer constante. Eu quero saber a pressão final após o término da reação. Então vamos lembrar? Aqui, maravilhoso, eu não posso chamar todo mundo de V, porque as pressões são diferentes. Então, você pode chamar todo mundo de V quando eu tenho gases nas mesmas condições de pressão e temperatura. Aqui é cálculo estequiométrico normal. E outra, quando as pressões são diferentes, maravilhoso, a gente tem que aplicar Clapeyron. PV/NRT. Eu vou ver quantos mols de amônio eu tenho, quantos mols de HCl eu tenho, e eu vou resolver o exercício todo em mol.
Então, se o cara te der pressão diferente, aplique equação de Clapeyron, vamos determinar o número de mols de amônia, número de mols de HCl. Com o número de mols de amônia, número de mols de HCl, a gente calcula o número de mols final. Vamos lá? Primeira atitude, proporção em mols. E veja bem, maravilhoso. Aqui ele não falou nada de rendimento. Se ele não falou nada de rendimento, admite um rendimento de 100%, manda ver. Vamos lá. Vamos aplicar a equação de Clapeyron, PV NRT. Estou isolando aqui o número de mols, PV sobre RT. Vamos calcular o número de mols de amônia. A pressão da amônia é 12, o volume da amônia é 3V sobre RT. 12 vezes 3, 36V sobre RT mol. Agora o número de mols de HCl, PV sobre RT. A pressão de HCl é 8, o volume de HCl é 7V sobre RT. 7 vezes 8, 56V sobre RT. Vamos ao cálculo estequiométrico, dado pedido em linha de baixo, maravilhoso. O que eu tenho de amônia está aqui, 36V sobre RT. De HCl, 56Z sobre RT, é que eu estou chamando de X. Aqui de cima para baixo, maravilhoso, por quanto que eu estou multiplicando? Sempre que eu pergunto por quanto eu multiplico, eu divido o de baixo pelo de cima. Aqui eu multipliquei por 36Z sobre RT. Aqui de cima para baixo, eu divido o de baixo pelo de cima. Eu estou multiplicando por 56V sobre RT. Agora eu tenho que decidir. Ou multiplica tudo por 36V sobre RT ou tudo por 56. Entre 36 e 56, quem que me interessa? 56, que é o menor. Mesmo aquele da FUVEST lá, que tinha fração, maravilhoso. Eu não, por falta de espaço, que até para o meu slide aqui fica apertando. Você pode sempre dividir o de baixo pelo de cima, usa a fração mesmo, não tem problema. Então, eu estou multiplicando, deixa eu voltar aqui, entre 36 e 56, quem me interessa é o 36. Então vamos apagar esses 56 que indica reagente em excesso. Vamos multiplicar todo mundo por 36V sobre RT. 1 vezes 36V dá 36V sobre RT. 1 vezes 36V sobre RT dá 36V sobre RT. Maravilhoso. Quando eu faço aqui, 1 vezes 36V sobre RT, que dá 36V sobre RT, esse 36 é o que reage. A diferença mostra o quanto está em excesso. 56 mais 36, olha quanto que é o excesso. 20V sobre RT mol em excesso. E aqui, eu multipliquei 1 vezes 36V sobre RT, olha quanto que dá o X. 36V sobre RT. Maravilhoso. Agora eu quero saber quem que exerce pressão. Esse carinha aqui vai exercer pressão? Não, porque ele é sólido. Só quem exerce pressão, nesse caso, vai ser o excesso, porque o excesso é gasoso. Que é a armadilha que a FUVEST fez aqui para o aluno, que o aluno está habituado a quem exerce pressão é produto mais excesso. Esse negócio de produto mais excesso só se o produto for gasoso. Esse produto aqui é sólido. Então o único que vai exercer pressão aqui, é o excesso, maravilhoso. Eu calculei esse X aqui à toa, só para a gente bater um papo. Então é só calcular a pressão utilizando esse número de mols aí. Então, maravilhosos. Vamos para a equação do Clapeyron, PV NRT. Eu quero a pressão final. O volume final, quanto é que é? 3V mais 7V é 10V. O número de mols final, maravilhoso, é 20V sobre RT, vezes RT. Cancela RT de baixo com RT de cima. Então ficou assim, P vezes 10V igual a 20V. Passei o 10V dividindo, ficou P igual a 2 atmosferas. Aí, FUVEST, segunda fase, maravilhoso. Vamos ao próximo extra. Enquanto eu dou uma hidratada aí. Esse extra aqui também, ele é difícil, viu? Maravilhoso. A conta é boa, o exercício é difícil. Dá uma paradinha, dá uma pensada. Então deixa eu ir com vocês. O carbonato de cálcio decompõe por aquecimento segundo a equação. Numa experiência típica, 10 gramas de carbonato de cálcio são aquecidos em sistema aberto, obtendo-se 7,8 gramas de resíduo sólido. A porcentagem de decomposição, maravilhosa, porcentagem de decomposição ou rendimento. Então vamos lá. Eu coloquei a reação aí.
Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque evidência a proporção e número de mols. Eu já chamei aqui o rendimento de R%, maravilhoso. Aqui eu precisava ter multiplicado por R. Já vou corrigir aqui, maravilhoso. Para ficar bonitinho, para vocês não brigarem comigo. Não, olha a resolução, vocês são espertinhos, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, legal, apresentar de novo, então. Então tá aqui, ó, maravilhoso. Deixa o coeficiente do reagente quieto, multiplica o produto pelo rendimento. 1 vezes R deu 1 R mol, 1 vezes R, 1 R mol. Retângulo de conversão. Dado e pedido, maravilhoso, aí na linha de baixo. Ele deu, a partir de 10 gramas, a massa de CO2 obtida aqui é 2,2 gramas. Maravilhoso, que o aluno erra, ele fala que 7,2 gramas de sólido, 7,8 gramas de sólido, o aluno quer pôr 7,8 gramas aqui, não pode. Sabe por quê? É claro que parte desse 7,8 é cal virgem, mas dentro desse 7,8 sobra um pouquinho de reagente que eu não gastei. Olha que palhaçada maravilhosa. Então não ter rendimento de 100% é sobrar reagente. Então eu não vou gastar todo o reagente. Então dentro desse 7,8 gramas eu tenho CaCO3 e CaO. Então a palhaçada é essa, não pode pôr 7,8 gramas aqui. Sempre que você vê, esse é aquele truque que eu já falei com vocês, maravilhoso. Sempre que você tem massa de experiência diminuindo, é para você pegar o ΔM, ó, a variação da massa. Eu peguei 10 menos 7,8, deu 2,2 gramas de CO2. A experiência está ficando mais leve porque o CO2 está indo embora. Então, a partir de 10 gramas de carbonato de cálcio, a gente formou 2,2 gramas de CO2. Vamos lá? Como está grama embaixo, maravilhoso, vai grama aqui em cima. Ó. Lembra que dentro é a massa da molécula. A massa dessa molécula é 100 gramas. E como está grama embaixo, vai grama em cima. Ó. A massa do CO2 é 44 gramas. Vamos lá? Se eu tivesse 2 mols de CO2, eu ia fazer 2 vezes 44. 3 mols de CO2, 3 vezes 44. R mols, ó, R vezes 44. Aí é só fazer essa regrinha de 3, maravilhoso. Olha que belezinha. Eu multipliquei em cruz aqui, ó, 10 vezes 44, ficou 440R igual 100 vezes 2,2, 220. Então R ficou 220 por 440, R é 0,5 ou 50%, é só multiplicar por 100, que dá a alternativa D. Legal. Então, maravilhoso. Foi essa aulinha 27. Vocês viram aqui, ó, os meus extras, todos de conta boa. Os exercícios da apostila, o cara forçou com conta ruim. Então, beleza. Vamos dar uma paradinha nessa aula. A gente já volta aí para a nossa próxima aula, já iniciando a termoquímica. Até daqui a pouco, maravilhoso.